Fala pessoal, tudo bem com vocês, galera? Vamos falar um pouquinho hoje sobre corpos sarados, sobre corpos malhados, perfeições, fisiculturismo, suplementos alimentares, esteroides anabolizantes. Eu vou deixar de fundo aí uma competição que é muito importante aí no cenário do fisiculturismo, que é o Arnold Classic, tá? E a gente vai estar falando um pouquinho sobre esse mundo aí dos corpos ditos perfeitos, tá? Será que um corpo perfeito, esculpido em horas e horas de malhação, é um sinônimo inequívoco de saúde? Será isso mesmo? Nem sempre, né, pessoal? Em muitos casos, né, que a gente vê esse processo para alcançar a perfeição física, né, exigida para se encaixar nesses padrões de beleza de hoje, tem no fundo sérios problemas, né, de autoimagem, que são mais intensos na adolescência, né, nessa fase tão bacana, mas que é tão complicada, né, de se viver, de se passar também, né? Na prática, esse problema de percepção se traduz em dois comportamentos, né, que preocupam muito as pessoas e principalmente os médicos, né? O excesso na prática, né, das atividades físicas, né? O uso de esteroides anabolizantes, GH, hormônio de crescimento e também suplementos alimentares, né, usados de forma incorreta, também vai prejudicar a sua saúde, o seu corpo, né, pessoal? Esses dois fenômenos, eles são mais comumente associados aos homens, mas também de uns tempos para cá as mulheres também vêm fazendo uso desses métodos, né, pessoal? E as mulheres também vêm se preocupando cada vez mais com o seu corpo, cada vez mais em chegar no corpo considerado perfeito, né? Esse corpo de padrão de beleza que a mídia e a sociedade coloca para nós, né? Mas tem, então, como eu falei, tem aumentado esse número nas meninas, nas garotas, né? Com culto ao corpo e à beleza, as mulheres também começaram a tomar anabolizante, GH, hormônio de crescimento, suplemento. E infelizmente existe um mercado negro, né, nas academias, né, que fazem a venda, a aplicação essas drogas, essas porcarias, né? Consideradas como drogas, né, os anabolizantes, o GH, ele tem seu uso para fins estéticos, né, condenado pelos médicos. Eu dei uma pesquisada falando um endocrinologista, né, ele disse que o uso de anabolizantes para mulheres torna elas mais masculinizadas, né, a gente vê que principalmente o uso do GH faz continuar crescendo o nariz, orelha, a articulação da mandíbula aqui aumenta, então deixa o rosto da mulher mais quadrado, né? E contudo, o GH também causa efeitos colaterais severos ainda que a gente não conhece. Esses resultados adquiridos de forma natural, né, com uma boa alimentação e um programa de treinamento adequado, deve ser sempre preferido, né, para as pessoas que vão fazer a prática desse tipo de atividade física, que vai causar assim um equilíbrio maior para a pessoa, né, do seu corpo, mas também da sua saúde, né? Para a pessoa emagrecer de uma forma saudável, sem comprometer a saúde, é importante conciliar, né, a prática de um exercício, de uma atividade física, junto com a sua alimentação, né, pessoal? Que é o mais importante. Entrando agora, falando um pouquinho sobre o fisiculturismo, o dia 30 de outubro foi reservado para se comemorar o dia do fisiculturista, né? Fisiculturismo é uma modalidade competitiva da musculação que exige do corpo uma hipertrofia muscular, que é o aumento do volume da massa. Exagerada, né? E muitas das vezes utilizando substâncias, né, anabolizantes para alcançar esses resultados tão exorbitantes aí, né? Essa modalidade ela vem evoluindo muito no Brasil, né? Agora tem atletas, tem competições, tem bastante pessoas que gostam desse tipo de atividade e bastante patrocínios também referente à marca de suplementos, a marca de
alimentos voltados para o fitness também, né? E muitos fatores também justificam, né, esse crescimento no país. Uma delas, né, é a busca por um corpo perfeito visto na TV, né, pessoal? A internet, né, como fonte de informação, essa procura apenas de informação através da internet. Uma preocupação com a alimentação, mas a preocupação da alimentação de forma errada, né? E o crescimento do número de academias também, né? Mas infelizmente as pessoas vão procurar as academias onde não tem um profissional credenciado, um profissional que tenha um direcionamento, uma linha de raciocínio bacana também, né? Que traga a prática dessa atividade junto com a saúde, né? Que é importante, né? O levantamento de peso ele é uma prática que é realizada desde os tempos antigos, né? Praticado na Roma e na Grécia. Ele surge na Europa e no Brasil ele chega apenas no final do século XIX. E ele foi trazido por imigrantes alemães. Existe uma separação, né, entre halterofilismo e o fisiculturismo, que acontece na metade do século XX. Sendo o primeiro, o halterofilismo, ele está preocupado mais com o desenvolvimento da força. E o fisiculturismo está preocupado mais com a modelagem do corpo, né, daquele que vai praticar a atividade, né? Nesse mesmo século, por volta de 1950, chegam as competições mais importantes, né, que é o Mister América e o Mister Universo, né, que viram uma febre pelo mundo todo, tá? Como é que são essas competições, né, de fisiculturismo? A competição tem entre 5 e 7 árbitros, né, para avaliar e para julgar e para classificar os melhores, né, fisiculturistas. Os atletas, como vocês estão vendo, eles se apresentam no palco usando geralmente sungas, né, escolhidas pelas cores, sempre sólidas e opacas para não causar muito espanto para diferenciação, né? Para as mulheres, elas utilizam biquínis e os trajes são escolhidos, pois o foco é o julgamento e o desenvolvimento do corpo, né? Portanto, ele deve estar visível ao máximo, tá? Além da vestimenta, os atletas também utilizam de bronzeadores, de cremes e de óleos, né? Uma vez que esses realçam a definição muscular, evidenciando cada músculo. Pode ver que o cara tá extremamente bronzeado aí, usou bastante óleo também, né? Os fisiculturistas, eles têm 1 minuto para se apresentar, né? Que é feito por meio de uma dança, por uma música, né? Que é bem diferenciado. Alguns atletas fazem apresentações, são conhecidos como showmans aí do meio do culturismo aí, pessoal. Vou deixar as meninas de fundo aí agora e falar um pouquinho sobre os suplementos alimentares. Alguns suplementos, eles são facilmente encontrados, né? Alguns prometem aumentar músculo, dar mais energia e até eliminar algumas gordurinhas extras, né? Por isso que é muito comum, né, as pessoas se utilizarem desses produtos, né? Acreditando que elas vão rapidamente aumentar o desempenho nos treinos e conseguir os resultados mais impressionantes e mais rápidos possíveis, né? Mas para especialistas, né, para pessoas da área, isso é um erro muito grande, né? Já que a suplementação ela acaba causando efeitos a longo prazo e não imediato, né? Por isso que é importante analisar cada tipo de suplemento, procurar um nutricionista para estar falando um pouquinho referente a isso, né, pessoal? Existem suplementos que são para ganhar massa, né? Não existe um milagre, né? Esses suplementos de ganhar massa tem que ter também o conjunto com uma alimentação adequada, antes e depois do treino. Consumir esses suplementos que são à base de proteína, né, às vezes pode até ajudar, mas só quando existe uma deficiência desse nutriente no nosso organismo, né? Como o nome já diz, ele é um suplemento, ele suplementa a nossa alimentação, né? Aí existem também os suplementos que são voltados para emagrecer, né? Eles ajudam a acelerar o metabolismo do corpo, né? O que acaba aumentando o processo dessa perda de peso. Alguns nutrientes presentes nesses determinados suplementos
ajudam na aceleração do metabolismo graças à quantidade, tem pó de guaraná, cafeína, mas vale também a gente lembrar, né, que essa mesma substância exige uma moderação, né? O consumo em excesso pode levar até a doenças graves, né? Por exemplo, uma doença do coração, um problema no fígado, no rim também, né? E existem também aqueles suplementos que são mais populares, todo mundo conhece. Ah, eu tomo whey protein, às vezes nem sabe o que é um whey protein, para que serve. O whey protein, por exemplo, ele é um suplemento proteico, né? Ele geralmente, basicamente, ele é feito do soro do leite, né? Extraído a proteína do soro do leite. Ele é utilizado para ganhar massa. Tem também o BCAA, que ele é formado por 3 aminoácidos, que são essenciais para o nosso organismo, que é vanila, leucina e isoleucina. Esses aminoácidos eles são essenciais, eles ajudam as células na produção das proteínas. Eles participam num processo de produção de energia durante a prática da atividade física, tá? E também a creatina. A creatina, para mim, é um dos mais complicados, dos mais perigosos. Aí o uso é muito complicado. Creatina também é um aminoácido, né? Está presente tanto nos alimentos de origem animal quanto no organismo do ser humano que o produz. Ele é especialmente bom para a prática de atividades físicas de alta intensidade, porque ele aumenta a aceleração também, mas só que a creatina acaba sobrecarregando os rins, né? Porque ela começa a fazer com que a célula guarde, né, reserve mais água. Ela faz com que a mitocôndria conserve mais água dentro da célula. Com isso, deixa mais os rins mais ressecados e fazendo com que ele trabalhe ali de uma forma não eficiente. E eu já tive casos de alunos de outros lugares de academia, né, que fizeram uso disso, ficaram internados por longos períodos de tempo aí para conseguir melhorar essa situação, para melhorar esse quadro, né? É complicado, né, pessoal? E agora chegando, né, deixa eu arrumar aqui, chegando na pior parte deles aqui, seriam os esteroides anabólicos androgênicos, né, e os riscos que eles promovem à nossa saúde, né, que eles causam. O uso de drogas, né, para aumentar a massa muscular, melhorar a performance esportiva, tem sido amplamente discutido, né, e condenado nos meios de comunicação, nos meios científicos, né, e é sempre tema de debates muito ferrenhos, né. Apesar disso tudo, né, é surpreendente ver como poucas pessoas sabem realmente o que são essas drogas, né, o que elas fazem e quais são os verdadeiros efeitos colaterais que elas têm, né. Então, resumindo, né, a gente pode dizer que os esteroides anabólicos, né, que o pessoal popularmente chama aí de bomba, de anabolizante, eles são um material sintético similar à testosterona, que é o hormônio masculino. A testosterona, apesar de ser um hormônio masculino, ela também é encontrado tanto em mulheres como em homens também, ainda que a quantidade de testosterona no corpo das mulheres seja muito menor, né, pessoal? A testosterona, ela tem 2 diferentes efeitos no corpo, né? Um efeito androgênico, né, que influencia as características sexuais masculinas, né? Mudança na voz, crescimento de pelos, aumento da agressividade, e tem um efeito também anabólico, que influencia coisas como o aumento da massa muscular, da força, da velocidade, da recuperação dos músculos, né, e o controle dos níveis de gordura corporal. Esses esteroides anabólicos, eles são projetados de uma tal forma que eles se diferenciam da testosterona pelo aumento do efeito anabólico, pessoal, e a diminuição do efeito androgênico. O problema é que ainda não existe um esteroide que seja perfeito, que seja 100% anabólico, né, que traga as vantagens do uso, mas e que seja 0% androgênico, né, que não traga esses efeitos colaterais, né?
Em todos eles a gente encontra as propriedades androgênicas e anabólicas também, né? Alguns dos efeitos dos esteroides anabólicos são aqui o aumento da capacidade do corpo de utilizar a proteína, né? Que assim permite com que o atleta treine com maior intensidade e que ele não perca massa muscular. Aumenta a capacidade do corpo de criar massa muscular, né? De desenvolver a massa muscular. Aumenta a capacidade do corpo de ganhar força. Aumenta a capacidade de desenvolver resistência, né? E atua como anti-inflamatório, ajudando tanto a prevenir como a curar machucados, pessoal. Mas com tudo isso ainda tem um segredinho, né, pessoal? O simples fato de você estar fazendo uso desses esteroides anabólicos não vai te ajudar do nada. Você parado aí, cruzei o braço, vou ficar enorme de forte, né? A maioria das pessoas, desculpa, gente, acha que vai ficar mais forte simplesmente por usar esses esteroides, né? O que acontece é que os esteroides anabólicos, eles permitem que as pessoas malhem de uma forma mais intensa, durante mais tempo e mais frequentemente, né? Sem entrarem no estado de overtraining, que é quando você chega no estado de estafa muito alto, né? Quando você treina muito, você se cansa e tem algum tipo de lesão muscular, alguma coisa dessa forma. Agora, então, a gente vai falar um pouquinho dos perigos e os efeitos colaterais desses esteroides anabólicos, né? Então, calvície, acne, agressividade, hipertensão, aumento do colesterol, limitação do crescimento, né? Eles fazem... Quem faz uso desses esteroides anabólicos, né, pode acabar interrompendo o processo de crescimento, né? Dores de cabeça, impotência, insônia, problemas de tendões e de ligamentos, né? Porque muitas vezes o aumento da força é desproporcional à capacidade de adaptação dos tendões e dos ligamentos, né, pessoal? Um fator de perigo, né, que o esteroide apresenta é a forma com que eles são tomados, se é por via oral, se ele é injetado. As dosagens, né, que geralmente são muito altas, muito além. Por exemplo, a gente pode citar o uso da testosterona. 1 ml da testosterona, ela tem a produção do corpo, né, endógena do corpo, de 5 anos. Então, a pessoa vai fazer uso 3, 4, 5 ml de testosterona por semana, ela vai estar aí criando 25 anos de testosterona para o corpo dela, que não seria preciso utilizar, né? Então é isso, pessoal. Falamos um pouquinho aí sobre fisiculturismo, sobre corpo perfeito, sobre fisiculturismo, sobre suplementação alimentar. Queria agradecer a presença, a atenção de vocês aí. É um tema que eu gosto bastante, que eu tenho um pouquinho mais de conhecimento nessa área aí devido a trabalhar com essa parte de academias também. Fico feliz de estar podendo passar um pouquinho disso aí para vocês. Agradecer pela presença, pela atenção de vocês. Valeu, galera, e até mais.